Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, mulheres. Que bom que nós podemos estar aqui mais uma sexta-feira, uma tarde abençoada. E hoje o bate-papo é comigo e com vocês, que vão estar aí do outro lado da tela, né? Vocês, mulheres, ou quem quiser estar aí com a gente participando. E desde já eu quero agradecer por todos que já estão chegando aí, né? Algumas pessoas já estão aqui com a gente. E que bom que você está aqui e podemos ter aí um tempinho para a gente conversar, compartilhar algumas coisas. Mas assim, eu quero desde já pedir para você, e durante a nossa conversa eu também vou falando, que você participe comigo, tá bom? Não me deixa aqui sozinha, eu quero a sua participação. Então, gostaria que vocês estivessem escrevendo nos comentários, conforme eu vou falando, né? Eu vou fazer uma pergunta bem importante, então gostaria que você participasse comigo, ok? Seja bem-vinda aí, a Lu, já está aí com a gente. Deu tempo de ir no mercado e voltar, né, Lu? Agora o mercadinho aqui perto. A Mayra está aí com a gente também. E glória a Deus por isso. Isso, pode deixando aí seu like, seu joinha, seu coraçãozinho. E antes da gente começar esse bate-papo e essa conversa entre nós, eu quero orar com você. Você que está aí, você que vai estar também vendo este vídeo mais tarde ou outro dia. E você pode fechar os teus olhos e vamos orar. Paizinho maravilhoso, Paizinho de amor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Mais uma sexta-feira, Senhor, onde nós temos a oportunidade de podermos conversar, compartilhar assuntos da Tua palavra, assuntos, Senhor amado, que diz respeito a todos nós, Senhor. E somos gratos por isso, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor. E neste bate-papo, Senhor, hoje nós estaremos falando deste assunto, sobre o amor e o valor relacionado a nós, mulheres, e a nós, seres humanos. E eu quero pedir, Espírito Santo, nos envolva nesta tarde. E se existe alguém que está aí comigo e que está com seu coração aflito, que está com seu coração pesado, está preocupada, angustiada por alguma situação, seja qual for a situação, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas e tem todo o poder, eu peço a Ti, Senhor, tira agora, Pai, tira essa aflição, tira essa preocupação exagerada, tira essa ansiedade do coração que chega a palpitar esse coração, esse estresse, Senhor, essa falta de calma, essa falta de paz neste coração. Aquieta esta vida, aquieta este coração e que possamos nesse tempinho aqui, Senhor, realmente ser abençoados por Ti. Teu Espírito Santo nos traga conhecimento, desenvolvimento, nos traga crescimento e que, acima de tudo, possamos entender o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos valoriza e por isso nós também devemos nos amar e nos valorizar. E é esse o tema que eu quero falar e é isso que eu quero deixar hoje para todas nós. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso, pode deixar o seu amém aí, pode deixar seu comentário aí. E olha só, hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre esse tema, né? Falar alguns assuntos relacionados a isso e principalmente relacionados à mulher. A palavra de Deus, lá em Gênesis, se você quiser abrir comigo, você pode abrir, né? Ou melhor, se você conseguir, de repente você está no seu trabalho, num ambiente onde você não está com a Bíblia, mas em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23, olha só o que diz. Gênesis, vamos ver juntos, do versículo 22 ao versículo 20, ou melhor, 21 ao 23. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem, né?
Uma coisa que chama atenção é a expressão de Adão, né, dizendo agora sim, né? E o que podemos entender dessa expressão é que ele estava acostumado a ver todos os animais possíveis que Deus já havia criado e que tinha deixado nas mãos dele para que ele cuidasse, né? Para que ele tirasse o leite da vaca, para que ele alimentasse o cavalo, para que ele alimentasse o porco, enfim, todos os animais que estavam por ali, e Deus colocou sobre ele para dominá-los e, claro, para cuidar deles. Então ele ficou vendo aqueles animais. Nós não temos como dizer ou entender quantos dias levou para Deus criar Eva. Quando a gente lê as Escrituras, nós temos uma noção de que foi algo assim rápido. Porém, como a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então nós não temos nem como prever isso. Mas se pensarmos que durante alguns dias Adão ficou ali no jardim cuidando daqueles animais, tratando deles, né, arrumando as coisas ali, e ele só via aquilo, só via aqueles animais. E de repente, então, Deus teve a ideia de criar a mulher, né? Aí ele olha aquela mulher prontinha já e diz: "Ah, agora sim. Essa é parecida comigo, né? É carne da minha carne, é osso dos meus ossos, e ela vai se chamar mulher e vai se chamar Eva." Então, a ideia de criar a mulher partiu do próprio Deus, né? E isso é maravilhoso, amadas, porque se Deus desejou criar a mulher, é porque ele sabia que nós viríamos realmente para acrescentar coisas boas na humanidade, acrescentar coisas boas na vida do homem, como no caso ali de Adão. Porque a Bíblia diz, quando o Senhor falou que criaria a mulher, que ele iria criar uma auxiliadora, uma ajudadora, né? E também diz que ele iria criar uma mulher idônea. Então perceba que Deus, ao criar a mulher, ele não criou qualquer tipo de mulher. Ele não simplesmente disse: vou criar uma mulher e pronto. O que ela for, o que ela pensar, o comportamento que ela tiver não faz diferença. Simplesmente eu vou criar uma mulher porque o homem precisa de uma mulher, né, para se relacionar, para procriar, para ajudar ele no serviço que ele terá. Não foi só isso, mas uma mulher com várias características, porque a palavra idônea, né, quando você vai buscar o sinônimo dela, tem várias características do sinônimo de idônea. Eu inclusive fiz algumas anotações para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre esse idônea. Isso aí, seja bem-vinda aí com a gente, pessoal. Que bom que vocês estão aí. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Uma mulher idônea, por exemplo, é uma mulher que serve perfeitamente ao propósito ao qual ela se refere. Ela foi criada com propósito. Deus criou ela com objetivos, com propósitos, né? A gente sempre fala do propósito da mulher de procriar, né? E também tem os outros propósitos, outros objetivos, que é de cuidar, que é de ajudar, que é de auxiliar o seu esposo, né? E também, idônea significa uma pessoa apta, competente. Olha que legal, que maravilha, né? É considerado moralmente uma pessoa certa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta e íntegra. E também uma pessoa em que se pode confiar. Várias características a mulher tem, a mulher idônea. Essa é a mulher que Deus criou, com essas características, né? Isso significa, mulher, que Deus criou eu e você com essas características. Esses são os pontos da mulher, os propósitos, os objetivos desta mulher idônea, desta mulher que Deus criou para acompanhar o seu esposo. E é claro, eu estou falando aqui mais desta mulher já casada, desta mulher que já tem uma família, né? Uma família praticamente formada, ou então que irá formar essa família juntamente com o seu esposo.
Mas é tão maravilhoso quando a gente olha para isso, sabe? E a gente consegue entender isso. A gente consegue dentro de nós compreender que Deus nos criou para sermos tudo isso, sabe? E que tudo isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa geração. Então hoje eu quero compartilhar estas coisas aqui com você e principalmente, né, o meu bate-papo de hoje é dizer para você, mulher, que você deve se amar, que você deve se valorizar. Olha só, geralmente no nosso bate-papo de toda sexta-feira, ao finalzinho, né, de quando eu escrevo bate-papo, tarde abençoada, escrevo ali com quem eu vou estar, qual seria o tema. E no finalzinho, eu acredito que você já percebeu, e se não percebeu, quero chamar sua atenção para isso. Lá no finalzinho eu sempre coloco um hashtag, mulher seja feliz, e um hashtag eu escolho Deus. Tem um motivo para isso. Eu não coloco isso de uma forma aleatória porque eu acho bonitinho, mas é porque isso está intrínseco dentro de mim. Está muito forte dentro do meu coração. Né? Então, sempre que eu falo com uma mulher, sempre que eu converso com uma mulher, eu falo a respeito destas coisas. Porque foi algo que Deus fez na minha vida. E eu não falaria de algo que eu não vivi ou não estou vivendo. Então, tudo isso faz parte da minha vida. Deus me ensinou e tem me ensinado isso. E é por isso que eu quero passar isso para você. Eu quero que da mesma forma que Deus trabalhou na minha vida, que Deus me tirou da onde eu estava, e eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso, e me colocou nessa posição de entender de que eu sou amada por Ele e que eu posso ser feliz independente das circunstâncias, né? E eu vou falar um pouquinho mais para você entender do que é que eu estou falando. Então, eu quero só citar alguns textos de Provérbios onde está escrito na palavra algumas coisas relacionadas a nós, mulheres, em que nós devemos nos atentar. Porque se Deus nos criou com esses objetivos, com esses propósitos, com essas características, né, desta mulher idônea, desta mulher ajudadora e auxiliadora, nós vamos ver alguns textos em Provérbios, por exemplo, que fala bastante sobre isso, em que nós não devemos nos encaixar. Ou seja, se por algum motivo nós vamos nos encaixar nesse texto, nós temos que fugir disso. Nós temos que voltar para o estado original que Deus nos criou. Então vamos ver só alguns textos. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 2, ou melhor, capítulo 12 e o versículo 4, olha só, tem uma palavra que ela se torna até um pouco pesada. Mas se ela está aqui, é porque, infelizmente, algumas mulheres acabam agindo desta forma. E isso é para chamar nossa atenção, para que, se de alguma forma você vai se identificar, que nesta tarde você possa pedir a Deus para que tire isso da sua vida. E você possa realmente desejar ser a mulher idônea e não esta versão ou essas coisas que nós vamos ver, que acabamos muitas vezes, por circunstâncias e tantas situações, fazendo, agindo, e é uma forma errada de agir. Então, olha só, Provérbios capítulo 12 e o versículo 4 vai dizer assim: a boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Então, é uma palavra pesada. A esposa que traz vergonha, ou seja, que foge desse estado original, ela acaba trazendo vergonha ao seu marido. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Isso destrói qualquer casamento, né? E também, Provérbios capítulo 14, versículo 1, nos mostra algo bem importante, bem interessante para todas nós. Vai dizer assim, ó: a mulher sábia constrói o seu lar. Né? E é um dos adjetivos também da mulher, que ela precisa ser uma mulher sábia. Porém, também vai falar sobre outro tipo de mulher, né? O que seria o oposto da mulher sábia. E vai dizer assim: mas a que não tem juízo, o destrói com as próprias mãos. Então, olha só, mulher, nós precisamos ser essa mulher sábia que vai construir o seu lar. Construir de que forma? Dia a dia. Com todas essas características,
com todas essas qualidades que Deus tem para nós. Né? Então, se em algum momento da nossa vida, da sua vida, você está deixando de ser sábia, você está deixando de ser esta auxiliadora, ainda é tempo de correr e mudar, ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de se voltar para Deus e dizer: eu não quero isso, eu quero ser essa esposa sábia, eu quero ser essa mulher idônea, eu quero ser esta mulher que Deus criou para ser. E também Provérbios 21 e o versículo 19. Se você pode ler aí comigo, ou depois você pode ler também, vai dizer assim, ó: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Que triste isso, hein? Imagina só o seu esposo preferir estar no deserto do que junto com você, né? Ou pior ainda, os seus filhos dizerem: olha, eu prefiro ficar no deserto, eu prefiro ficar fora de casa. E sabe que às vezes isso acontece, né? Às vezes o marido sai do trabalho, mas ele se enrola com os amigos, ele passa em algum lugar, passa em outro, porque infelizmente ele sabe que em casa ele vai encontrar aquela mulher que resmunga, aquela mulher que se queixa, aquela mulher que briga, aquela mulher que quando ele entra pela porta, ela não tem uma palavra, sabe, alegre para recebê-lo, ela não tem um sorriso no rosto, mas quando ele chega, ela já vai logo despejando tudo sobre ele. Então esse marido acha meios de não voltar para casa. E eu acredito que não é isso que nós queremos, não é isso que você quer. Portanto, vamos voltar, né, lá para o princípio dessa mulher idônea que o Senhor criou, dessa mulher que Deus criou para nós sermos, né? Também em 1 Pedro, capítulo 13, o versículo 1 em diante, vai falar sobre essa mulher submissa. Esse também é um dos propósitos, sim. É um dos objetivos da mulher, que ela entenda a missão do seu esposo e se ponha debaixo desta missão. Submissa não tem significado de capacho, como muitas pessoas entendem, e o movimento feminino muitas vezes leva por esse lado, mas é por não entender mesmo, né? O fato de sermos submissas não nos desmerece ou nos faz inferior a estes homens, a este esposo. Pelo contrário, nos faz mulheres bem diferentes daquilo que infelizmente a sociedade muitas vezes impõe ou nos mostra, né, ou se revela. Não, estar submissa é compreender que o esposo, a missão Deus deu para ele. E nós, como submissas, nos colocamos então debaixo desta missão. De que forma? Exatamente como Deus quer, auxiliando ele, ajudando ele, né, podendo ajudar a tomar decisões, podendo auxiliar naquilo que for possível para nós fazermos. Isso é ser mulher submissa. E tem um texto também de 1 Timóteo, capítulo 3, ou melhor, 1 Timóteo, capítulo 3, isso, o versículo 11, que eu quero ler com você, que nos traz uma palavra muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 11. Olha só o que está escrito. A esposa, aqui no caso está falando sobre o diácono, né? Também deve ser uma mulher respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. Então aqui você vai perceber que novamente nos remete lá para o princípio. Essa mulher que não é faladeira, essa mulher que é fiel, né, em tudo, ou seja, não é uma mulher que esconde as coisas do marido, que compra as coisas escondidas, que diante dos filhos às vezes fala uma coisa para o marido e que os filhos viram que não foi bem isso que aconteceu, sabe? Isso causa problemas dentro da família e causa problemas no casamento. E é exatamente isso que Deus não quer, né? Deus criou esta mulher para estar ao lado de Adão, primeiro por amor, né? Porque Deus amava Adão e ama a mim e a você, mulher. Então ele queria que houvesse uma família, né? Por isso um dos maiores objetivos também é a procriação, é podermos realmente criar uma família juntos, né? E também entender isso, amada, que quando você se casa, a sua família agora deixa de ser o seu pai, sua mãe e os seus irmãos.
Eles são seus familiares, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, são seus agregados. Agora a sua família é o seu esposo e os filhos que virão, ou os filhos que você já tem, os netos, enfim, a geração que virá a partir de você e do seu esposo. Essa agora é a sua família. O desejo de Deus para nós é que a gente seja abençoado, é que a gente seja feliz, né? E eu quero ler mais um texto só para a gente concluir essa parte, para que então eu possa falar sobre isso, né? Sobre essa mulher que se ama e se valoriza. Olha só, lá em Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. Vamos ler. Tito, um pouquinho para frente. Capítulo 2. Espera aí que Tito fugiu aqui da minha Bíblia. Tito é uma carta bem pequenininha, né, que às vezes se torna até difícil de achar. Aqui achei. Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Olha o que diz. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então, tudo isso, mulheres, que nós estamos vendo, né, faz-nos pensar nessa criação, no motivo e objetivo de Deus ter criado esta mulher para estar junto com o seu esposo, né? E quando nós olhamos para esses textos, onde mostra algumas outras, podemos dizer assim, problemas que a mulher tem, ou seja, algumas coisas que não devemos fazer, como exemplos aqui de ser caluniadora, sabe, de ser aquela mulher que resmunga, que xinga, que fala palavrão. Tudo isso, infelizmente, como as coisas boas também, nós teremos uma consequência, né? E, é claro, nós não queremos isso. Às vezes estamos vivendo algumas situações dentro da nossa casa, com o esposo, com os filhos, porque estamos praticando estas coisas que a Bíblia diz que não devemos praticar. Você vê que aqui em Tito mesmo, né, a palavra está dizendo que as mulheres mais velhas, né, ou seja, aquelas mais idosas, as mulheres que já têm uma experiência de vida, né, uma experiência com o esposo, um bom tempo de casada, devem viver, né, devem ser mulheres dedicadas a Deus. Né, para quê? Para que ela possa então instruir as mulheres mais jovens, aquelas que estão começando agora, né, possam orientar, possam dar bons exemplos, possam aconselhar e dizer, olha, é assim, né, o casamento é assim, age dessa forma, né, tantas coisas, né, que a gente vive num casamento, que a gente vive como mãe, né, e como é bom quando a gente tem pessoas realmente sábias, mulheres prudentes, mulheres idôneas que podem trazer este conselho. E é claro, todas nós precisamos desses conselhos. Em alguns momentos a gente vai errar, mas não precisa você errar o tempo todo, porque se você for em busca da palavra, ou se você for em busca de alguém que seja esta mulher idônea, que possa te aconselhar, com certeza você vai errar menos e com certeza você terá um casamento e será uma mãe muito melhor. E eu acredito que é isso que você deseja, assim como eu também desejo. Agora, quando nós falamos sobre esta mulher, né, que se ama e se valoriza, que é o tema desta tarde, né, que eu coloquei lá, amor e valor, você precisa disso, é porque eu também vivi isso. Na verdade, vivi o oposto disso. E eu quero convidar você que está vivendo esse oposto, né, a poder então partir para esse lado, ou seja, poder aprender a se amar e a se valorizar. E como que era o oposto disso? Eu não me amava, né? Eu não me valorizava. Eu era aquela menina já desde nova, devido a problemas, é claro, né, de família, problemas de infância,
que nem se olhava no espelho. E quando acontecia de se olhar, eu só tinha um espelho do pescoço para cima. Não era nem por opção, na verdade, nem tinha em casa um espelho grande. Mas eu sempre fui uma adolescente que não gostava do meu corpo. Só que eu descobri que eu, na verdade, nem conhecia o meu corpo. Na minha idade, dos meus 13, 14 anos, eu sempre procurava me esconder. Eu queria esconder o meu corpo, eu escondia, né, as minhas partes, por exemplo, de trás, né, as nádegas, porque eu achava que eu era muito grande, eu achava que eu era gorda, né? E com o passar dos anos, eu descobri que isso era mentira, não era verdade, né? Hoje, olhando uma adolescente na faixa etária que eu tinha e com o peso que eu tinha, eu percebo que não era verdade. Eu não era essa pessoa que eu me olhava, que eu me enxergava. Então eu me olhava no espelho, eu não gostava do meu estilo de cabelo, não gostava dos meus olhos, enfim, eu não gostava de mim. E, consequentemente, quando a gente não se gosta, quando a gente não se ama, a gente também se desvaloriza. E quando a gente se desvaloriza, a gente se permite viver qualquer tipo de relacionamento. E é por causa disso que muitas vezes, e muitas de nós, nos envolvemos em relacionamentos abusivos, onde aquele parceiro, onde aquele namorado, onde até mesmo o esposo depois acaba vivendo também, quando casa, aquele relacionamento onde aquela pessoa tem você como posse, onde aquela pessoa entende que você é posse, essa pessoa quer te dominar, essa pessoa quer dizer o que você veste, o que você calça, que tipo de cabelo você tem que ter, se você pensa em cortar o cabelo, né, essa pessoa meio que se opõe e diz, não, você não vai cortar, né? Ou se você passa uma maquiagem, essa pessoa se opõe e diz, eu não quero que você use maquiagem. Né? O que nós precisamos entender? Até onde vai o abuso e aonde está a compreensão? Né? Onde está, muitas vezes, a ajuda do parceiro, da esposa, do esposo, ou, enfim, do namorado, de uma namorada, de olhar para você e querer te ajudar e dizer, olha, isso aqui não fica bom para você. Né? Olha, esse corte de cabelo, eu acho que para você ficaria melhor o cabelo assim, comprido, né? Nós precisamos entender essa diferença. Né? O que é um abuso é quando a pessoa se opõe a tudo, é quando a pessoa meio que obriga, sabe? É quando ela faz chantagem, quando ela te faz se sentir ameaçada, quando ela faz você se sentir humilhada. Isso é um abuso. E isso só acontece porque nós não nos valorizamos. Então, quando nós aprendemos que nós somos sim importantes, quando nós aprendemos que nós somos amadas e principalmente amadas por Deus, então as coisas começam a mudar na nossa vida. Assim aconteceu na minha vida. Quando eu encontrei com esse Deus de amor, a qual está registrado lá em João capítulo 13, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo. Portanto, eu me encaixava nisso. E você também se encaixa nisso. Porque nós estamos neste mundo. E quando o texto fala que Deus amou o mundo, são as pessoas deste mundo. O texto não se refere ao sistema mundano, que infelizmente jaz no maligno, mas se refere a pessoas, se refere a seres humanos. Portanto, Deus te ama. E se Deus te ama, querida, nossa, você agora precisa aprender a se amar. Assim aconteceu comigo. Quando eu descobri este amor. E eu descobri este amor não só porque estava escrito, não só porque alguém falou, mas quando eu ouvi a prova que Deus me deu por conta disso. Ele não precisava me provar nada, assim como Ele não precisa te provar nada. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas. Ele criou o mundo em 6 dias. Olha o tamanho deste poder. Mas Ele sim provou. Porque o amor, ele não é só de palavras. O amor é feito de ações. O amor é feito de atitudes e de comportamentos. Portanto, Deus que criou o amor, né, ele provou este amor. Tudo aquilo que ele fala, ele faz. Então, quando ele fala que ele amou o mundo, ele também demonstra, por meio de uma atitude,
o que foi que ele fez por conta deste amor por mim e por você. E sabe o que ele fez? Ele pegou o seu filho, o único filho que ele tinha, que estava ao seu lado, que morava com ele no céu, que estava ali sendo servido pelos anjos num trono de glória, e ele decidiu juntamente com ele enviá-lo a esta terra. Para quê? Para morrer em nosso lugar. E por que Jesus precisava fazer isso? Porque lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ele descia todos os dias para conversar com eles. Porque Deus nos ama, então Ele quer esse contato conosco, Ele quer essa intimidade conosco. Você consegue imaginar alguém que diz que ama o seu esposo, que ama o seu filho, que ama essa pessoa, mas não quer estar com ela? Não tem lógica este amor. Portanto, o amor de Deus por nós fazia com que Ele viesse todos os dias na terra, ali no Jardim do Éden, conversar com Adão e Eva. Está escrito lá em Gênesis, você pode confirmar. Só que devido ao pecado, devido à desobediência, essa relação foi cortada. E com certeza Deus também se entristeceu com isso, porque o homem errou, o homem pecou, embora Deus tivesse dado um aviso. Tudo que nós colhemos, daquilo que nós plantamos, seja errado, né, seja de algo bom, de algo ruim, tudo isso Deus já nos deu um aviso. E assim aconteceu com Adão e Eva. Deus já tinha avisado eles. Mas eles desobedeceram, Eva deu ouvidos àquela serpente, fez com que ela tivesse a curiosidade de comer daquele fruto, ela deu ao seu esposo, eles pecaram e, consequentemente, né, a maior consequência foi a separação entre o homem e Deus. Ou seja, nós estávamos separados de Deus, mas Deus não queria isso. Deus queria que nós pudéssemos novamente ser regenerados por Ele. E então Ele envia o seu Filho para que isso acontecesse. Era necessário alguém puro, era necessário derramamento de sangue, era necessário um sacrifício para aplacar a ira de Deus que estava sobre o homem por conta do seu erro e do seu pecado. E Jesus aceitou também esse sacrifício. E Ele veio à terra, e Ele ficou aqui por 3 anos e pouco, e Ele passou tudo que passou, que você conhece a história, até por filmes, todos conhecemos. Jesus pagou um preço muito caro, preço de sangue, por minha causa e por sua causa, com a permissão de Deus. E por meio disso, de tudo o que aconteceu há tantos anos atrás, foi a prova de amor que Deus deu para mim e para você. Então eu quero dizer para você, mulher, Deus te ama. Ele, o autor da vida, o soberano sobre todas as coisas, te ama. E quando isso entrou no meu coração, me trouxe uma alegria muito grande, porque eu reconheci aquele sacrifício. Então eu convido você também a reconhecer esse sacrifício que Jesus fez por minha causa e por sua causa. Sabe, que você possa escancarar esse coração e dizer: Jesus, entra no meu coração porque você pagou um preço por minha causa que eu não merecia. Aliás, nós não estávamos nem nascidos ainda. Mas ainda assim Ele já havia feito aquele sacrifício por mim e por você. Deus provando o seu amor por nós. Então eu me lancei de braços abertos neste amor. Eu me joguei de cabeça neste amor. E quando eu fiz isso, quando eu fiz a minha oração de confissão, de entrega, de arrependimento, de reconhecimento, e eu disse: Senhor, eu quero viver esse amor. Jesus, eu quero te conhecer a fundo, eu quero conhecer este amor. E também eu quero retribuir este amor. Jesus entrou na minha vida, Deus entrou no meu coração. E a tristeza que eu sentia, a escuridão que eu vivia, tudo aquilo foi modificado. Aquela tristeza muito grande que eu tinha da vida que eu levava, começou agora a sair. A escuridão que eu vivia, de repente começou a clarear, por conta deste amor. E eu me lancei, e eu me joguei. E a partir dali, eu fui começando a aprender que Deus me amava e que eu também deveria me amar. E por meio disso, eu também aprendi o valor que Deus me dá.
o valor que Deus te dá. Nós somos tão preciosas, nós somos tão valorosas para Ele, a ponto dele deixar o seu filho, permitir o seu filho vir a essa terra, pisar num lugar que estava condenado. Jesus veio sendo santo para nos dizer o quanto nós somos valorosas. E o preço pago por isso, sabe, para dizermos como somos uma joia de valor, não foi dinheiro, mas foi o próprio sangue do Senhor Jesus. Portanto, isso faz com que eu entenda, e eu quero que você também entenda isso, que nós temos valor. E à medida que eu fui me entregando e que eu fui percebendo isso e que eu fui recebendo isso da parte de Deus, eu então entendi que eu também poderia me amar do jeito que eu era, olhando para mim, amar o meu cabelo, amar os meus olhos, amar o meu corpo. Eu não estou falando aqui de excessos, eu não estou falando com relação à estética, com relação a estar fora do peso ou não. Esse é um outro assunto. Mas o que eu estou falando é que você precisa se amar do jeito que você é. Se você nasceu com cabelo escuro, é porque foi assim que Deus quis. Se você nasceu com cabelo loiro, se você é ruiva, se você tem um cabelo fininho, ou se você tem um cabelo grosso, ou se você tem um cabelo enrolado, se ame. Olhe todos os dias no espelho e veja as qualidades que você tem. Qualidades físicas. Comece a prestar mais atenção em você. Se valorize. Não deixe as pessoas pisar em você. Nós não precisamos e não devemos ser orgulhosos e nem nos colocar acima de ninguém. Mas também, quando você não se valoriza, você permite que as pessoas pisem em você. Quando você se desvaloriza, você aceita palavras negativas. Você mesma diz palavras negativas para você, do tipo, isso não serve para mim mesmo. Ter bens materiais não é para mim. É bom, deixa, eu quero ser assim mesmo. Ter só isso aqui para mim já está bom. Porque o valor que você dá a você tem a ver com merecimento. O quanto que você entende que você merece. O quanto que você realmente acredita que você merece. Coisas boas, sim. Deus tem coisas boas para nós. E isso tem a ver com todas as coisas. Deus tem coisas boas e maravilhosas espiritualmente falando, tem a presença do Espírito Santo, tem os dons espirituais, tem a alegria de servir a Deus, sabe? Tem regozijo, tem paz e tem eternidade para nós. Deus tem coisas maravilhosas nessa terra para nós. Nós temos coisas tão lindas, tão maravilhosas. Sabe, o Augusto Cury, por exemplo, fala num dos seus livros que nós precisamos contemplar o belo. Sabe, quando a gente consegue fazer isso é porque quando a gente está de bem conosco mesmo, quando a gente está se amando, quando a gente está se valorizando, você consegue parar e olhar para uma árvore e ver a beleza daquelas flores lindas e maravilhosas e além de tudo você vê a grandeza de Deus ali. Você consegue sentar na sua cadeira, colocar aquela mesa com arroz, com feijão, com uma carne, se for possível, ou uma linguiça, ou alguma coisa, uma verdura, sabe, um legume, e você dá graças a Deus por aquilo, e você vê, sabe, como Deus é bom. Deus tem coisas maravilhosas para nós, sabe, nós podemos sim desejar uma casa boa, uma casa bonita, você pode planejar ela, você pode sonhar com ela, você pode arquitetar ela, você pode fazer os teus planos. Sabe, colocar os teus filhos, de repente, para fazer um esporte. Ou tantas coisas que a vida tem de maravilhosa para nos oferecer. Tudo isso vem de Deus para nós. Você merece. Então eu quero convidar você a se amar e a se valorizar. Não aceite um relacionamento abusivo. Olhe bem para você e veja quais são as suas conversas internas. Quando você está diante, de repente, de um bom emprego ou de algo muito bom, quais são as suas frases internas? O que você diz sobre você mesma? É desta forma que você vai conseguir entender se realmente você está se valorizando, se realmente você se ama.
Se as suas frases internas são sempre negativas contra você mesma, são sempre se depreciando, sempre entendendo eu não mereço, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir. Isso tudo é mentira. São frases que talvez você ouviu quando pequena, na sua infância, que se repetiram por muitas vezes, mas que também não eram verdadeiras, mas que agora estão aí registradas na sua memória. Você pode modificá-las agora. A partir do momento que você entende este amor de Deus pela sua vida, o quanto Ele te valoriza, e você também começa a se amar e a se valorizar, começa a modificar as suas frases internas, as suas palavras internas e falar ao contrário. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu me amo, eu sou bonita. Agora precisamos entender uma coisa também. Que o amor, como eu disse, ele vem junto com ações. Então, quando a gente diz que se ama, é preciso algumas ações. Como assim, pastora? A partir do momento que você entende isso, que você se ama, comece a se cuidar. Comece realmente a, se você está com problemas de saúde, vai procurar uma ajuda, vai procurar um médico, vai buscar soluções. Se você sente que está acima do peso ou talvez está muito abaixo do peso, precisa buscar uma ajuda, procura pessoas que possam te ajudar, procura fazer uma caminhada, procura começar devagar. Como nós ouvimos aqui a Larissa, nutricionista, nos orientando, sabe, se você pode, entra numa academia, começa devagar. Mas pastor, eu não consigo, eu entro, daqui a pouco eu paro. Não tem problema, eu também já fui assim. E quando você para, volta. Se você parou, volta. Pastora, mas eu não consigo fazer a caminhada, eu caminho uma quadra, eu já estou cansada. Não tem problema, continue, continue. Daqui uma semana, daqui 2, você vai conseguir caminhar 2 quadras e assim você vai gradativamente fazendo. Isso é para todas as coisas. Se valorize, se ame. Busque a Deus com toda a intensidade. Sabe, demonstre amor por você, em querer demonstrar amor diante de Deus por aquilo que Ele é e que Ele fez por nós. Então se aplique a amá-lo, se aplique a se lançar nos braços dele sem medo. Em Deus nós podemos confiar. Ele é perfeito e Ele sabe de todas as coisas. Se valorize. Não permita que as pessoas te depreciem. E não permita que ao depreciarem você, você aceite isso e você receba isso. Mesmo que alguém fale algo contra você, você pode com toda naturalidade, com sabedoria, com educação, falar o oposto disso. Por exemplo, se alguém fala para você assim, nossa, teu cabelo tá feio, hein? Você com toda naturalidade pode dizer, pois então, essa semana eu não consegui ainda fazer uma escova. Pois é, sabe que meu shampoo acabou, agora estou precisando lavar com sabonete, então tá meio feio mesmo, mas ele vai ficar bom, ele vai ficar melhor. Se entende? Você não precisa atacar as pessoas, você não precisa ferir as pessoas com as suas palavras, porque geralmente quem fere os outros é porque tem feridas aqui dentro. E quando a gente começa a se amar e se valorizar, essas feridas começam a cicatrizar. E é isso que Deus quer para nós. Então, o meu convite para você nessa tarde, mulher, é se ame, se valorize. E eu quero deixar algo para nós encerrarmos a nossa conversa. Eu quero deixar, eu poderia dizer assim, uma lição para casa, para nós. Qual é essa lição para casa? Eu quero que você escreva aí para você mesma, talvez num caderno, numa folha. Se você quiser escrever nos comentários, melhor ainda, porque assim eu vou poder ler, né? Vamos ver se você quiser, tá? Fica à sua disposição. Mas anota aí para você, quais são as suas qualidades, sabe? E diante desta pergunta que eu deixei lá, né, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para você com relação ao amor que você tem por você mesmo? De 0 a 10, o quanto você se ama? Anota aí, escreve aí. E escreva as qualidades que você tem. Pelo menos 3 qualidades. Escreva eu sou e escreve a sua qualidade. Ok? Eu quero agora orar por você, quero orar pela sua família. E se você
desejar de repente saber de mais alguma coisa, algo que eu deixei de falar, algo que chamou a sua atenção, você pode me procurar aí nas redes sociais, você vai me encontrar. Nós estamos pela página da igreja no Facebook e também estamos transmitindo pelo YouTube. Portanto, esse vídeo vai ficar gravado e você pode também replicá-lo, você pode também compartilhar com outras mulheres, que com certeza serão abençoadas, eu acredito nisso. Então, mais uma vez, eu quero te dizer, Deus te ama, Deus te valoriza, e Ele já provou isso. Portanto, mulher, se ame e se valorize. Vamos orar? Paizinho querido, eu sou grata a Ti, Senhor, por esta tarde, em podermos aqui conversar, em podermos falar de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, só pelo fato de sabermos o quanto o Senhor nos ama, Senhor, e que prova o Senhor deu, Pai. Ninguém nessa terra, Senhor, por mais amor que tivesse por nós, seja o pai ou seja a mãe, não teria como fazer isso, Senhor, e não conseguiria também. Por isso, Senhor, nós nos apegamos neste amor, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, vá de encontro a este coração desta mulher, desta pessoa, que talvez esteja realmente se sentindo, Senhor, sem amor, sem valor, se sentindo desvalorizada pelas pessoas, pelo esposo, pelos filhos, talvez pelo chefe, talvez pelas amigas. Senhor, que o Teu Espírito Santo vá de encontro e realmente possa demonstrar este amor para esta pessoa e que ela se sinta amada, que ela se sinta abraçada, que ela sinta este afeto que vem da Tua parte, Senhor, este afeto, Senhor, que nos cobre de carinho e de alegria, Senhor. Tira essa tristeza deste coração, Pai, tira esse sentimento ruim, Senhor amado, de desmerecimento de todas as coisas, mas que tudo isso seja trocado, Senhor, que o Teu amor superabunde neste coração e que ela saiba o quanto ela é valorosa, Senhor, para Ti, e que assim ela também se ame e se valorize, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe, e é este o motivo de eu colocar o hashtag Mulher Seja Feliz. E hashtag Eu Escolho Deus. Quando eu escolho Deus, eu escolho viver neste amor. E a partir de então, eu começo a me amar. Portanto, mulher, escolha Deus em primeiro lugar e seja feliz. Que Deus abençoe a sua vida e participe conosco domingo às 19h30. Nós temos aqui o culto presencial e online, culto de primícias. Participe conosco. Deus te abençoe e até lá.